Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero mandar a paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Quero mandar a paz e graça e agradecer a sua participação, porque a mesma é muito importante, categoricamente falando. E estamos aqui fazendo esses áudios juntamente com os vídeos para levar esse conhecimento tão maravilhoso daquele que vive e reina de século em século. Este é o nosso Salvador, que nos dias da sua carne ele salvou os hebreus eleitos, escolhidos, e realmente ele sentenciou aqueles que eram chamados filhos da perdição. Quero agradecer aos nossos queridos irmãos. Tem novidade no canal. A nossa querida irmã Cristina, que é uma nova inscrita nesse canal. Um abraço, paz e graça, querida irmã. A nossa irmã Maria Socorro, que no comentário disse para nós fazer um vídeo sobre Zacarias capítulo 3. Vamos fazer, minha querida irmã, depois que nós terminar essa série. A gente vai estar fazendo esses vídeos falando das escrituras já cumpridas, consumadas, escatologia consumada. Quero agradecer mesmo a sua participação, aos 42 irmãos inscritos. Um abraço aos queridos irmãos e que Deus abençoe vocês continuamente. Nós estamos aqui na série do Apocalipse. Esses dias eu dei uma parada um pouco aqui na série porque Deus preparou aí uma viagem para nós fazer ao litoral, para levar a minha família. Isso é muita gratidão. Eu entrei de férias pela graça de Deus, aí eu levei a família, levei os meus filhos, as minhas heranças, para conhecer ali a praia. Meu querido adolescente que está aqui me ajudando nesses vídeos, nessa série, meu Felipe, Efraim, a Franciele, minha filha, para conhecer ali o litoral. E foi muito maravilhoso. Estamos aqui descansando um pouco e vamos dar continuidade a essa série tão maravilhosa. E terminando essa série vai ter muitos e muitos vídeos aí. Não perca, meus irmãos. Vamos começar outras séries falando aí dos espíritos revestidos de carne e sangue, falando da predestinação, falando dos espíritos, falando da alma, metanoia. E aqui nós vamos crescendo nessa graça tão maravilhosa daquele que amou, quando fala amou o mundo de então. E aquele amor que ele amou o mundo passado, o mundo da lei, aquele amor que ele amou alcançou a cada um de nós e alcançará de eternidade a eternidade aqueles que vêm a este mundo, que vivemos no século XXI, no século XXII. A graça de Deus é salvífica, é salvadora.
Falando do capítulo 17, fazendo aquele resumo, capítulo 17, eu falei que tem várias interpretações futuristas, né, que colocam as coisas que já aconteceram no futuro. E quando coloca as coisas no futuro, vira-se um erro escatológico, um erro muito maior, um erro que confunde as pessoas, deixa as pessoas com a mente confundida, a falsa esperança. Mas é bem claro que o capítulo 17 do Apocalipse, na visão de João na ilha de Patmos, Deus estava mostrando a ele, o Salvador mostrou a ele na visão, que a cidade que se prostituiu não era uma cidade para um futuro incerto, para um continente que vivemos agora. Mas a cidade, é bem claro, que era Jerusalém. Falei das duas esposas, mostrei capítulos, versículos para os queridos irmãos. No capítulo 17, versículo de número 9, ele diz aqui o sentido, a sabedoria, 7 cabeças, 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Falei sobre os 5 reis, o que existia. Falei sobre os 10 chifres da besta que colocou a mulher nua, comeu a sua carne. E quando vem a conclusão do capítulo de número 17, versículo 15, ele diz: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações, línguas. Olha como isso é claro, não é difícil a interpretação, porém a teologia moderna, os teólogos atuais do século XXI, eles têm que mostrar a sua interpretação própria, forçar a interpretação para ganhar méritos, porque o rudimento da lei vive de méritos, assim como eram os escribas na lei. O livro do Apocalipse é um livro de uma revelação dada a uma geração, a um território habitado. E isso é bem claro. Versículo 15 ele diz: e disse-me, as águas que viste onde assenta a prostituta são povos, multidões, nações, línguas. Versículo 16: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada, nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. O versículo 17 ele diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está aqui a divina providência do Criador, do Altíssimo, dando força ao Império Romano para cumprir, olha só como isso é bem claro, para cumprir o seu intento. E tenha uma mesma ideia da besta. Para quê? Para destruir, meus irmãos, Jerusalém, que foi destruída. Então foi o próprio Deus que levantou os soldados romanos, os imperadores, os 10 chifres que eu falei. Tá aí no vídeo, você pode estar vendo os nomes dos 10 imperadores, que representavam os 10 chifres da besta e os seus 7 cabeças. 6 cabeças eram da dinastia Augustiano. Eu falei para vocês, depois veio a dinastia Flaviana. Isto é bem claro que na visão, Deus está mostrando a João a destruição de Jerusalém. Deus não está mostrando na visão a destruição do mundo cosmo, esse mundo que vivemos, esses continentes que hoje existem, figuras de linguagem. Por isso que eu digo que nós não podemos ler a Bíblia de uma forma somente literal,
Nós temos que ler a Bíblia de uma forma inteligente, saber o que é literal, o que é profético, o que é simbólico, para quem foi escrito, para quem foi falado, para quem foi a profecia. Os irmãos estão entendendo? Porque se eu aplicar o livro do Apocalipse para o século XXI, o século XXII, o século XXIII, 2030, 2050, as pessoas vão ficar na esperança que a terra física que vivemos será destruída, mas a Bíblia não mostra que essa terra física será destruída. Eu sempre falo esse capítulo aqui em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que geração vai, geração vem, mas a terra vai permanecer para sempre. E isto é verdade, meus irmãos. A terra é eterna. Deus fez a terra para ser eterna. Porém, a nossa carne, não. Nossa carne é passageira, porque a nossa carne tem defeito de fabricação. Porém, o nosso espírito foi feito para ser eterno, para retornar da onde veio. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então aqui nós vamos encorajando os queridos irmãos, falando que nós vivemos em perfeita vitória, que já estamos salvos, estamos aperfeiçoados, que somos a igreja, que somos o tabernáculo de Deus, que a habitação do Criador, a habitação do Altíssimo, a habitação do Espírito dele, do Espírito único, é em nós, é na igreja, é nos eleitos, é nos espíritos, e que o reino dele já chegou depois da destruição, quando o templo caiu. O reino dele chegou e está dentro de cada um de nós, e que ele reina pelo século do século, e que a Bíblia é uma história passada. Efésios capítulo 2, versículo 7, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz para mostrar as riquezas da graça, da glória que Deus fez com eles. Então aqui a visão preterista, o grupo de pessoas, os irmãos eleitos que acreditam que as profecias já estão todas cumpridas, não é uma religião, não é uma seita. Porque eu estava conversando com o querido irmão no Facebook e ele estava falando para mim que era uma seita, que as profecias estavam todas cumpridas e que as profecias seriam para o futuro, para o presente século, mas as pessoas não têm o entendimento da graça de Deus, que as profecias faladas no livro dos profetas Amós, Naum, Zacarias, os irmãos podem estar lendo, meus queridos, que as profecias foram para a destruição de Jerusalém, a palavra final dos tempos, fim dos tempos, Daniel, Naum, quando ele diz, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Todas essas profecias foram para a destruição do mundo Aion, da velha aliança. Deus, ele destruiu alianças, ele fez pactos de alianças, ele destruiu uma aliança velha e fez uma aliança nova. Esta é a mensagem verdadeira da graça de Deus, meus irmãos. Deus destruiu o antigo pacto e fez um novo pacto. E nós estamos dentro desse novo pacto. Porém, a nossa carne, ela está sobre essa terra, nesse mundo temporal. Mas nesse novo pacto, o apóstolo Paulo diz que foi feito com melhores promessas. Porque é o pacto do Espírito, o Espírito da lei e da vida. Então, eles aparecem aqui no YouTube com milhões de visualizações, explicando por que Jesus não voltou, e aí eles vão com estas coisas, enganando os eleitos, o povo de Deus, porque não é o momento, porque tem que ganhar muitas almas ainda. Aí colocam o diabo ser espiritual como coadjuvante, né? Não, coadjuvante não, o ator principal de dentro da religião é o diabo ser espiritual. Ele é o ator principal.
Então aqui nós vamos confirmando a Bíblia já interpretada. Então vamos lá, hoje é o capítulo 18 do Apocalipse e a visão vai falar que cidade era esta que seria destruída. E todo o Apocalipse, olhando do capítulo 4 até o capítulo 22, porque as cartas foi para a igreja, capítulo 1, versículo 1, diz que breve tinha que acontecer a destruição de Jerusalém, breve, rápido, profetizado pelo Salvador nos dias da sua carne, profetizado pelo Salvador Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21, profetizados pelos profetas de então, Naum, Daniel, Zacarias. E eles vêm falando do fim dos tempos para quem? Para uma era chamada hebreia, hebreus segundo a carne. Fim da era para eles, para aquele mundo velho, um mundo habitado, aion, palavra mundo na Bíblia, tem vários significados, meus irmãos. Apocalipse capítulo 18 diz assim: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse anjo que desceu do céu, na visão de João, que a terra foi iluminada com a sua glória. A terra aqui, terra de Jerusalém, palavra terra, Jerusalém. Aqui foi o próprio Cristo, Yahushua. Versículo 2, ele levou nome, aqui na visão, de anjo, mensageiro. Versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e o esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha como isso aqui é maravilhoso. Versículo de número 2 diz que caiu. Caiu ou não caiu, meus irmãos? Na visão diz: caiu. Marque a palavra Babilônia. A Babilônia aceitada aqui não era a Babilônia de Nabucodonosor, não era a Babilônia de Nimrod. A Babilônia narrada na visão para simbolizar a prostituição de Jerusalém foi colocado Babilônia, porque Jerusalém se prostituiu, meus irmãos. Então ele diz: caiu a Babilônia. Vou aqui ajudar João Ferreira de Almeida. Caiu Jerusalém e se tornou morada de demônios. Guarda a palavra demônios, é muito importante essa palavra aqui, porque a teologia futurista faz uma falácia dessa palavra demônio. A palavra demônio no grego, no original, é daimon. Daimon, espírito do homem, espírito mal do homem. Se refere ao fôlego de vida, espírito mal do homem. E ele diz: se tornou morada de demônios. Por quê? Morada de demônios, porque os homens maus estavam lá em Jerusalém. Eram os homens maus que seriam destruídos, que seriam eliminados, extinguidos. Eram os homens maus. Os irmãos estão entendendo? Por isso que ele diz: se tornou morada de demônios. Moradas de demônios. A cidade, o território habitado. Ele vai mais além e diz: e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Olha a visão, a figura de linguagem mostrando aves imundas, homens maus, homens perversos, filhos da perdição,
Lá estavam não todos os zelotes, não todos os escribas, não todos os fariseus, nem todos os saduceus, mas eles estavam maus, meus irmãos, eles eram maus, ímpios. Versículo 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. A palavra ira é muito importante nós aprender também. Essa palavra ira, ela é uma metáfora, mas a palavra no original é: o mal de Deus foi provocado. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Qual foram os reis da terra que se prostituíram com ela? Com quem? Ela, Jerusalém. Jerusalém. Os reis da terra se prostituíram com ela. Vamos na história, vamos ler a Bíblia. Vamos entender, meus queridos irmãos, nas passagens, na história judaica, na história dos reis de Israel, principalmente no livro de Primeiras Reis, Segundas Reis. A gente vai ver tantos reis que se corromperam. Está falando aqui reis de Israel. Mas só que eu não entendo porque o futurismo joga isso para o futuro e diz que presidentes hoje simboliza reis. Meu amado, água é água, óleo é óleo, arroz é arroz, feijão é feijão. Não tem esse negócio de simbolismo. A mesma coisa, o sistema religioso diz, não, é porque o pão simboliza o corpo de Cristo. Meu amado, o que é isso? O corpo simboliza, o pão simboliza o corpo de Cristo na Santa Ceia que eles inventaram, Constantino inventou. Não simboliza nada de corpo de Cristo, meus irmãos. E eles dizem que os reis simbolizam os presidentes. Hoje não, meus amados. É uma coisa já passada, é uma coisa já acontecida, que os reis se prostituíram com Jerusalém, com ela. É isso que o João está falando na visão. Porque, versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Quantos reis? Salomão foi um que se corrompeu. Aquela divisão de Israel do Norte, Israel do Sul, no tempo do nosso Salvador. Eu já falei para vocês que houve seis Herodes. Eu falei isso para vocês aqui. Os Herodes, eles se corromperam, meus irmãos. Eles se corromperam demais com a Jerusalém de então, que foi destruída. Eu falei isso para vocês. Quantos reis se corromperam, meus irmãos? Muitos e muitos reis de Jerusalém. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Edumeu, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Quantos reis se corromperam? Davi, nós conhecemos a história de Davi, era um eleito, mas ele deixou a carne dominá-lo. Saul se matou. Quantos reis se corromperam com Jerusalém, com a idolatria? Só nós pegando a história. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, vírgula, povo meu, vírgula. Agora olha como isso aqui é lindo, meus irmãos, na Bíblia já interpretada. Na visão de João, ele de Pátima, ele diz: eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, vírgula, povo meu, vírgula. Aqui é os eleitos, meus irmãos. Aqui é os eleitos. Os eleitos não participaram. Os eleitos na destruição, na história do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, pelos imperadores romanos, os 10 chifres. Os eleitos, eles não foram mortos
Eles não foram, meus irmãos. Porque o futurismo diz que quando viu o anticristo que eles inventaram, esse anticristo que não existe na escritura, esse ser das trevas, esse homem que eles dizem que o Lúcifer vai usar, vai entrar nele. Mas a Bíblia está dizendo aqui na história verdadeira, na escatologia consumada, que os eleitos, eles tiveram livramentos quando a tribulação veio sobre Jerusalém, quando os princípios de dores vieram, quando as perseguições vieram. Esses eleitos, os eleitos de Deus, eles foram livrados. Por isso que o Salvador disse, Mateus capítulo 24, que se não fosse por amor dos escolhidos, olha, esses dias não seriam abreviados. Ele disse, fujam para os montes. Os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Não voltem a pegar as tuas coisas, os seus bens. Não entre na cidade mais. Olha os livramentos que os eleitos teve, meus irmãos. Eles foram livrados nesse dia de tribulação e foram salvos. Salvos aonde, Fernando? Salvos aonde? Na mente, na metanoia. E eles herdaram, entraram no novo céu, entraram na nova terra. Isso é maravilhoso nas Escrituras. Entrou na nova aliança, meus irmãos, em vida. Foram transformados em vidas, foram tomados à força em vida, foram arrebatados em vidas. Esta é a mensagem da graça, como o apóstolo Paulo disse. Ei, meus irmãos, que eu conto agora um mistério para vocês. 1 Coríntios 15. Eu conto um mistério para vocês, que nem todos nós vamos morrer. Mas no momento, ao tocar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Num abrir e fechar de olhos. Eles foram ou não foram, Fernando? Foram tomados, transladados daquela condição de tribulação, de juízo de Deus que cairia sobre Jerusalém. E caiu, eles foram livrados. E entrou no novo pacto e viram Jerusalém ser destruída. Viram Mas só que nós falamos isso, mas eles querem futurizar isto, meus irmãos. Não podemos futurizar, porque Deus nunca destruirá essa terra. Essa mensagem de encorajamento, de coragem aos eleitos e às eleitas de Deus, aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, porque o mistério sempre esteve revelado, porém a religião ocultou. E ele diz, sai dela, povo meu. O povo de Deus saiu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Olha o mal de Deus provocado. E Deus se lembrou dos seus pecados, das suas iniquidades. Juízo, meus irmãos, só foi para Jerusalém. Deus não tem juízo para os eleitos, para os filhos dele, para a igreja dele. Ele diz, versículo 6, tornai-lhe, dá como ela vos tem dado, retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Olha a justiça de Deus, o juízo de Deus. Quando ela se glorificou, em delícia esteve, foi-lhe outro tanto, olha, de tormentos e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, vírgula, e não sou viúva, vírgula, e não verei o pranto. Olha como eles estavam soberbos. Olha como Jerusalém, a mulher estava soberba demais. A soberba subiu ao coração, figura de linguagem falando agora, subiu ao coração de Jerusalém. Porque aqueles que estavam em Jerusalém pensavam que Jerusalém nunca seria destruída, porque Deus se manifestava em Jerusalém. Deus entrava, era o centro da terra, era Jerusalém. Por eles acreditavam que Deus nunca destruiria
nunca trariam juízo sobre Jerusalém. E ela estava, e ele estava falando que não estava viúva, que Deus não tinha deixado o esposo, o Criador, o Altíssimo. Mas nós vemos no capítulo 17, nós lemos Ezequiel 16, nós lemos em o livro de Oséias. Já falei para vocês que ele tinha 2 esposas. Eu falei o nome dela, Olá, Olibá, que Oséias está contando. E Deus tinha 2 esposas, mas Deus deu carta de divórcio a Jerusalém. Deus deu carta de divórcio a Samaria. E eles estavam soberbos, dizendo que ela não estava viúva. E que nunca ia ser destruída, porque estava sentada como rainha. E Jerusalém era assim, meus irmãos. Versículo 8. Eu vou terminar agora o versículo 8, essa primeira parte, e vou voltar com a segunda parte para a live, para o vídeo não ficar maior. Versículo 8, eu vou terminar dizendo, olha o que diz, portanto, no dia virão as suas pragas, olha a justiça de Deus, vírgula, a morte, vírgula, e o pranto, vírgula, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que julga, que a julga. Olha, meus irmãos, Deus mostrando que ia julgar Jerusalém, que estava soberba, que estava dizendo, eu não estou viúva, eu não vou ter pranto, eu não vou ter dor. Olha a visão de João na ilha de Patmos. Termina essa pérola da graça agora com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que os evangélicos e a religião se perdem muito nesse capítulo, nesse versículo, que é contra eles mesmos. Eles leem, mas se torna contra eles porque eles não têm um entendimento da escatologia consumada, da destruição de Jerusalém. Versículo 8 ele diz, portanto no dia virão suas pragas. Olha, lembrando o que ele fez lá no Egito, com a cidade do Egito. Um dia ia chegar, e estava chegando, irmãos, porque era breve, Apocalipse 1, breve, rápido. Portanto, um dia virão as suas pragas e morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. Foi Deus que julgou Jerusalém. Não foi Lúcifer, o capeta, o capiroto, o Satanás, o cão de rabo, o cão sem rabo. Não foi esses demônios das religiões. Foi o Criador, foi o Altíssimo. Não foi o Anticristo, meus irmãos, um ser das trevas. Foi o próprio Altíssimo, Criador do céu, da terra, dos mares, o nosso Criador, que é perfeito, que é maravilhoso, que reina pelos séculos dos séculos. Ele destruiu a Jerusalém carnal para levantar e construir a Jerusalém espiritual. A Jerusalém espiritual. Termina agora essa pérola da graça. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, onde eles dizem, os evangélicos, que eles vão ser julgados, ainda vão passar pelo tribunal de Cristo. Meus irmãos, que é isso? Eu fico pensando, quando Deus não dá um entendimento, é complicado demais. Mas nós aqui na série do Apocalipse, como Deus deu entendimento para nós, pregadores da graça de Deus, aqui nós vamos passando esse conhecimento da escatologia feita e consumada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pedro, que era um pregador da circuncisão, pregador do evangelho da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ele teve esse entendimento, foi revelado para ele também a graça de Deus. Olha só o que ele diz aos seus ouvintes. Olha, capítulo 4 de 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aqui os irmãos evangélicos se complicam.
Ele diz, porque já é tempo, aquele tempo dele, aquela geração, meus irmãos, não é agora um futuro incerto. Ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha, está se referindo a eles, aos hebreus, falando assim, os judeus, está se referindo a eles. Ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, porque já é tempo que comece o julgamento. Isso é claro, vírgula. E se primeiro começa por nós, olha, está falando aos hebreus, vírgula, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Os irmãos, está bem claro isso aqui ou não está claro, meus irmãos? João Ferreira de Almeida, eu vou falar aqui no Português Brasil o que João Ferreira de Almeida traduziu. Olha, porque já é tempo que comece o julgamento por Jerusalém, que é a casa de Deus, meus irmãos. Isso é inquestionável, é irrefutável. Jerusalém era a casa de Deus. E começou o julgamento aonde, Fernando? Lá, naquela geração, naquela época, e Jerusalém foi destruída. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série do Apocalipse Agora Está Revelado o Mistério. Eu sou Fernando Pereira Batista, passando esse conhecimento da graça de Deus juntamente com os irmãos em graça também aqui pelas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. E a graça chegou, está se expandindo, está crescendo e está tirando os eleitos de dentro das religiões, salvando as suas mentes. Isto é maravilhoso. Quero mandar um abraço também ao nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça. Os irmãos se inscrevam lá nesse canal, esse canal é muito maravilhoso. O irmão está passando conhecimento da graça de Deus ali. Os irmãos se inscrevam lá nesse canal, que esse canal é muito maravilhoso, falando da graça de Deus, porque aqui nós somos os pregadores da graça de Deus. Meus irmãos, quero agradecer a sua participação, a minha gratidão aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, que todos os irmãos que estão inscritos nesse canal, que possam ter alegrias, saúde, nesses dias que eles chamam de Natal, porque o Natal está dentro de cada um de nós, falando assim em português do Brasil, porque ele está vivo dentro de nós todos os dias ele vive. E quando nós vive, ele vive dentro de nós. Quero desejar fé, força para nós vencer esse momento difícil que estamos passando, e vamos vencer. E a vontade de Deus e a nossa história já está escrita no livro, já foi escrita, e estamos aqui reinando em vida. Um abraço a todos, paz e graça.